Bom dia, queridos irmãos e amigos. É sempre um prazer estar com vocês a cada manhã, compartilhando a palavra do Deus soberano e poderoso, para que nós possamos aprender mais a como viver a vida cristã. Não é somente crer em Jesus, mas também nós precisamos assimilar a sua palavra. É verdade, é através da revelação, através do conhecimento de Deus, que certamente a nossa vida será transformada. Como eu serei transformado se eu não conheço aquilo que precisa mudar em mim? Como eu vou conhecer se eu não me atento para a palavra de Deus? A referência de vida para o cristão é Jesus Cristo, seus ensinamentos, todos os valores e virtudes que ele veio trazer para cada homem. E nós então precisamos conhecer esses valores e virtudes para que possamos assumir realmente uma nova vida. Nós não podemos viver a vida cristã do nosso jeito. Percebe? Nós precisamos então abandonar a condição egoísta, humana, carnal, para estarmos entendendo esses valores e essas virtudes ensinados pela palavra. E nós vamos continuar falando sobre Mateus 18. Jesus continua. Ontem falamos exatamente sobre quantas vezes devemos perdoar o irmão. E Jesus agora continua falando sobre uma parábola para exemplificar aquilo que ele disse a Pedro quando perguntou quantas vezes deveríamos perdoar um irmão. Então veja só, está escrito, Mateus 18, 23 até 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram contar para o seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então veja, agora Jesus, através dessa parábola, dessa história, ele exemplifica, ele conta como deve ser a ação do perdão. Veja, aquele rei tinha pessoas que estavam devendo para ele. Tinha uma pessoa que estava devendo 10.000 denários, era um valor grande, era um valor alto. E quando ele foi lá cobrar essa pessoa, aquele homem se ajoelhou diante do rei, pediu perdão e suplicou que o rei perdoasse, que tivesse paciência com ele, que ele pagaria a dívida. Então o rei ficou compadecido da história daquele homem, da situação daquele homem, e o perdoou e o liberou tranquilo. Quando aquele homem saiu, ele encontrou com um homem que estava devendo para ele, um conservo, não é? E aí ele o agarrou pelo pescoço e falou: "Você tem que me pagar." E olha, ele só devia 100 denários, bem ao contrário daquilo que ele devia, que era 1.000 talentos, que era muito mais. E o homem fez a mesma coisa, se ajoelhou e rogou e pediu: "Sê paciente comigo e eu vou te pagar." Mas ele não teve nem paciência e nem compaixão. Ele mandou prender aquele homem para que a dívida fosse paga. Então os homens que viram isso foram contar ao rei. O rei mandou chamar aquele seu servo e falou: "Puxa, olha o que você fez. Você é um servo mau, servo malvado, porque eu te perdoei.
porque você rogou, porque você suplicou, porque você pediu, e eu então perdoei a sua dívida. Você não devia ter feito a mesma coisa com aquela outra pessoa que te devia? Então, naquele momento, ele, indignado, o Senhor o entregou aos verdugos, que eram os atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Então, Jesus mostra a necessidade de nós perdoarmos de todo o coração. Veja que no último versículo, no verso 35, ele diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Então nós temos que ter essa compreensão bíblica no nosso coração, da verdade. Talvez você tenha limites, problemas, sim, dificuldades de relacionamento, problemas de situações que aconteceram, que marcaram a sua vida. Eu consigo entender isso. Mas você não pode negar a verdade. Porque perceba, diante do Senhor, Ele perdoou os teus pecados, as suas ofensas, a sua condição realmente de pecador, através daquilo que você sempre viveu, também ter ofendido ao Senhor. Mas, veja só, agora, através desse perdão, o Senhor te ensina, assim como você recebeu, você deve dar também. De graça recebeste, de graça dai. Se você recebeu salvação em Cristo sem merecer, por que alguém, realmente vai ter que merecer alguma coisa para ser perdoado? A nossa sociedade trabalha muito essa questão. Se não merecer, eu não vou perdoar. Se não me agradar, eu não vou perdoar. Se não me reparar o dano, eu não vou perdoar. E eu quero te ensinar que o perdão não exige reparação. Veja que aqui ele não está falando realmente do pagamento ou de alguma atitude que possa trazer alguma satisfação humana. Ele está falando o seguinte: você foi perdoado por Deus, você foi salvo por Cristo, você foi lavado com o sangue do Cordeiro derramado lá na cruz. É a mesma coisa que você deve também participar, compartilhar com as pessoas ao seu redor. Ainda que haja dificuldades, mas você deve entender a verdade e se colocar perante o Senhor. Deus, eu sofro, Senhor, eu tenho dificuldade, tem esta, aquela pessoa, tem essa, aquela situação, mas eu entendo que esta é a verdade e eu peço que o teu Santo Espírito me capacite sempre a perdoar e ter essa nova vida e deixar para trás as ofensas e todas as coisas que aconteceram comigo. E eu resolvo agora, eu decido perdoar. Isso é algo interessante. Muitas pessoas acham que perdão é sentimento. Mas eu quero te dizer que perdão é uma decisão em obediência à palavra de Deus, uma vez que Jesus disse: olha, você deve perdoar, porque você foi perdoado. Então, se do íntimo você não perdoar, você certamente será também condenado. Portanto, abra o seu coração, tenha entendimento do que está escrito agora, busque compreender mais isso, ore ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai te esclarecer e te fortalecer para essa nova vida com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.